para falar um pouquinho mais sobre Flamengo e Nova Iguaçu e muito mais tranquilidade, muito mais de boa para o Flamengo com a vantagem do placar. Pedro. Tudo bem, Mari? Mais uma vez aí, boa tarde para você, boa tarde para o Prates, para o Marra, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center, Bruno por aí também sempre. Exatamente, mais tranquilidade, né? Igual essa brisa que está batendo agora, uma brisa mais tranquila no Flamengo, porque, enfim, venceu por 3-0, são 28 gols marcados e apenas um sofrido para o Nova Iguaçu e ainda com a equipe sub-20, sub-23, na Taça Guanabara ainda. Então o Flamengo pode ser campeão carioca invicto e também sem sofrer gols. Então seria um feito bem impressionante, né, da equipe do Tite nesse fim de semana, 17 horas, domingo, no Maracanã. Expectativa de 60 mil pessoas. O Flamengo pode conquistar o seu primeiro título em 2024, o primeiro depois da Libertadores de 2022. Então fica aquele grito de campeão preso mesmo no gogó. Expectativa também de que o Tite coloque um time bem forte, claro, contra o Nova Iguaçu. A prioridade é ser campeão dentro do Ninho do Urubu. O Flamengo precisa de mais disso. No meio de semana ele poupou até alguns jogadores, alguns por desgaste, outros por necessidade. Os desgastes de Léo Pereira, por exemplo, constatado, então ficou fora da estreia na Libertadores, empate 1-1 com Milionários. Mas, por exemplo, o Ayrton Lucas também, mas o De La Cruz tinha uma febre, ficou fora por conta disso, mas já voltou a treinar, muito provavelmente vai estar em campo no domingo. Ainda tem um treinamento dessa sexta-feira, mais um no sábado, e aí o Tite vai definir de fato, mas talvez calculando também, porque na quarta-feira já tem confronto com o Palestino pela segunda rodada da Libertadores no Maracanã. Então tem que fazer as contas, ser campeão, mas também, por outro lado, entender essa maratona que vem pela frente, porque mesmo com um elenco mais robusto como o do Flamengo, é de se pensar aí o desgaste que vai ter pela frente e fazer um cálculo mais frio em relação a isso para 2024. Mari. Pedro, obrigada pelas informações aí do lado do rubro-negro e já passo aqui pro Prates e pro Marra. O Tite, ele prega muito essa questão de ter a força máxima sempre que puder e ele vai tentar manter isso. Mas, ao mesmo tempo, uma vantagem no placar, Prates, dá uma liberdade para ele talvez arriscar menos os seus jogadores, ter que sobrecarregá-los menos ainda, pensando que também não conseguiu necessariamente o resultado, a vitória na estreia da Conmebol Libertadores. O Tite tem algumas frases, né, que ele vai repetindo, elas viram quase que um mantra, né? O jogo mais importante é sempre o próximo. Sempre o próximo, respeito. Ele não quer o mal do adversário, quer o bem do time dele, né? Uhum. Mas em relação a isso, o Tite falou na terça-feira, no empate contra o Milionários, que 9 jogadores foram a Bogotá longe das suas condições, não estavam nas melhores condições. Se ele tem 9 jogadores e um elenco muito bom como tem o Flamengo, que ainda não se recuperaram também, ou alguns deles não se recuperaram também, domingo é um jogo que ele pode pensar com carinho nisso. Ele não precisa colocar quem não tem condição ou quem está correndo um risco maior, talvez de uma lesão, para jogar. Uhum. O que é inegável é que é taça. E eu, por exemplo, acho que o estadual, Mari, que mexe com rivalidade muito local, que mexe com o autoestima do torcedor, que mexe com clubes independentemente do tamanho deles, esse estadual sempre tem importância. Sim. Então, acho que o Tite, entre aspas, não é que trocou. Ele viu uma estreia de Libertadores que era complicada em Bogotá e o time não foi tão bem, mas empatou, com uma chance de uma vantagem muito larga que ele tem para confirmar a taça domingo. O Flamengo, quando não ganha o estadual, a gente lembra quando ele não ganhou. Talvez ganhando, isso aí na quarta-feira já não dure tanto, mas isso é importante para o Tite, para o Flamengo, confirmar o título carioca domingo no Maracanã. É que é uma vantagem menos também perigosa, né, Marra? Não é uma vantagem de um gol de diferença, tem uma margem maior para o Tite poder, de certa forma, administrar o elenco dele, né? E outra coisa, é o poder de decisão, né? Os jogadores do Flamengo, eles estão muito acostumados a decisões. Alguém vai falar assim, mas no ano passado... Sim, mas a carreira deles não foi construída no ano passado. E vários jogadores do Nova Iguaçu estão vivendo essa experiência pela primeira vez. Então tem um peso diferente. E acho que aí não é realmente menosprezo, é cuidar dos seus problemas. É pensar, algum jogador precisa ser poupado. E tem um outro ponto. O próximo adversário é o Palestino, que é bem frágil. O Flamengo tem a possibilidade de viver uma semana de paz. E assim, com todo máximo respeito ao Nova Iguaçu,
Também é um jogo diferente de ser um Fluminense, numa final, um Vasco, que pode mexer até com a parte psicológica da equipe, caso, claro que se perder, tomar uma virada, vai ser vai o que ser aconteceu e tal. Mas teria um tom diferente ali de nervosismo, né, Prates? Não, e seria, né, Mari? Uma coisa é um cenário do domingo, com o Flamengo fazendo 3-0 como fez no primeiro jogo, uma vantagem aí que nem talvez Nova Iguaçu considere que tem uma chance de buscar esse resultado. Vai jogar, obviamente, para ter uma imagem melhor, é a honra dos atletas em campo, tudo isso. Outra coisa, se fosse no domingo agora, um 2-0 para o Nova Iguaçu na ida. Era um outro tipo de tratamento. O Tite já levaria de outra maneira, isso era mais discutido. Como seria? Pode perder o título. Porque o Fla-Flu do ano passado ficou muito forte para o Fluminense, pro lado positivo, e muito forte para o Flamengo no lado negativo. Vitor Pereira perdeu depois de abrir 2-0 e tomar 4-1. Né? Então, assim, tá bem tranquilo para confirmar a taça domingo para o Flamengo. Boa tarde, abençoadas e abençoados. Venham assistir e conferir as principais notícias do nosso Flamengo. Já chega deixando o seu like humilde. Se inscreva no canal, galera, é de suma importância. E também me diga a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. E vejam essa notícia que acabou de sair. O Nicolas de la Cruz reforça o Flamengo em final do Carioca. Galera. Antes de mais nada, De la Cruz desfalcou o Flamengo de última hora na estreia da Libertadores da América na última terça, dia 2, contra o Milionários. Isso porque o Uruguai teve febre e apresentou um quadro viral e não pôde entrar em campo pelo mais querido. Mas agora, para este clássico contra o domingo, para essa decisão de domingo, o De la Cruz vai estar 100% à disposição do Flamengo e provavelmente deve ser o titular da equipe rubro-negra para o Flamengo levantar esse caneco. Galera, lembrando que o técnico Tite deve poupar alguns jogadores, sabe, visando o desgaste. O Flamengo vai jogar de novo na outra semana contra o Palestino, dentro do Maracanã. Enfim, é uma equipe frágil, porém os jogadores do Flamengo tem que estar todo mundo 100% para que o nosso Flamengo possa fazer um excelente resultado, sabe, e conseguir fazer o máximo de pontos possível para ficar líder do grupo E. Vocês concordam? Então é isso, galera. Tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!